Link News de volta e vamos falar de saúde. Hoje vamos falar sobre algo que assusta em muitos brasileiros, infarto, doença que assusta os brasileiros, mas que pode ser prevenida. A doutora Fátima Duma Sintra, cardiologista do Hospital Moriá, vai esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Antes de eu começar as perguntas, obrigado pela participação aqui conosco, doutora. Eu que agradeço. Então vamos lá, doenças e problemas da pele podem estar diretamente... Não, eu estou falando... É isso mesmo? Não, né? Cadê a nossa pergunta? É sobre essa pergunta mesmo? Não. Eu que estava puxando coisa que não tinha nada a ver. A Lúcia, de São Paulo, capital, diz: quais são os tipos de infarto e como prevenir infarto do miocárdio? Quais as classes aí dos infartos? Então, a gente dá um nome de infarto, todo dano do músculo cardíaco ocasionado por obstrução da artéria coronária, né? E a classificação pode ser justamente por isso, né? Pelo local da obstrução. Então, a gente fala, foi da coronária direita, da coronária esquerda, e essa localização, ela define, muitas vezes, até o prognóstico, né? Agora, para prevenir infarto, nossa, são muitas coisas, mas todas recaem em ter um bom estilo de vida. Se alimenta bem. A prática esportiva, acho que começa como principal aí, é a gente não ficar sentado, né? Ter o hábito de fazer atividade física. Várias vezes por semana, de uma forma repetitiva. Isso tem um benefício cardiovascular muito, muito importante. Além disso, o controle rigoroso do colesterol é algo que a gente precisa sempre estar atento. O controle da hipertensão arterial, da glicemia e, principalmente, não fumar. É bom alertar que quem quer fazer esporte deve fazer, mas se não está fazendo, é bom procurar um médico para antes ver se está tudo certo com o coração e aí começar devagarinho, né? Não vai fazer um crossfit da vida, um treino que você isso não aguenta, mesmo. né? É um erro das pessoas isso também, né? Totalmente errado, mesmo porque a atividade física pode até desencadear um quadro de infarto agudo do miocárdio no indivíduo vulnerável. Por isso que a gente faz o que é chamado de avaliação pré-participação esportiva, que é para avaliar a segurança de realizar atividade física. Tá certo, vamos para mais uma pergunta. Agora é do Arnaldo, se não me engano. É ele mesmo que é lá de Ponta Porã. Ele diz: quais são os primeiros sintomas que a pessoa pode ter antes do infarto? O famoso braço, dormência no braço, é verdade? O mais comum é a dor, né? É uma dor que pode apresentar, às vezes, características atípicas e que dificulta o reconhecimento. E aí o paciente acaba demorando para procurar o serviço médico, que é uma pena, porque isso pode ter uma consequência mais séria. Mas essa dor, classicamente, ela é atrás desse osso, é uma dor retroesternal, que é assim chamada, né? Pode ser em peso, em queimação, por isso que às vezes se confunde com azia, com dor no estômago. Pode ir discretamente para o hemitórax esquerdo e para o braço esquerdo. Além disso, o paciente às vezes tem sudorese, tem uma sensação de pré-desmaio, né? E é um quadro realmente que exige a procura do hospital de uma forma imediata. Doutora, é verdade que muita gente às vezes pode ter tido um infarto sem mesmo saber, porque não foi um infarto tão forte, ou isso é uma lenda? Não, é verdade. Principalmente a população mais idosa, o sexo feminino e o paciente com diabetes. Esses três grupos de pacientes, às vezes, têm uma manifestação tão atípica que passa despercebido o infarto, né? Ele acaba não percebendo. Bom, vamos para mais uma pergunta. Agora, mais uma pergunta feminina. Quem vem com a mensagem é a Marilei, ela é de Sumaré, interior aqui de São Paulo. Ela diz: minha mãe faleceu com um infarto fulminante em menos de 3 minutos, 2 meses depois do falecimento do meu irmão. A morte dele pode ter influência, ou seja, o irmão morreu e aí a mãe tem um problema do infarto, tem alguma ligação emocional, talvez? Entendi. Pode ter uma ligação emocional, mas o interessante dessa pergunta, e um dado importante, é que ela teve um infarto e teve uma morte súbita, em pouco tempo, né? E isso é bem verdade. A maior causa de mortalidade é nas primeiras 1, 2 horas do início dos sintomas, falando a favor realmente da necessidade de reconhecer e procurar rapidamente o pronto atendimento, né? Mas entre os fatores que desencadeiam o infarto, sem dúvida alguma, o estresse psicossocial, ele participa disso,
né? Por isso que hoje tanto se fala em algumas técnicas de relaxamento, aí, técnicas meditativas, yoga. Isso parece a contribuir no controle de hipertensão, de uma série de fatores, no manejo do estresse, e isso tende a prevenir os quadros de infarto. Doutora, é engraçado você falar isso da meditação, porque a gente conversou, acho que na semana passada, se não me engano, com um médico especialista para falar sobre o sono. E também é algo comum falar sobre a meditação e a importância que os médicos estão dando à meditação para uma qualidade melhor de vida. Ou seja, além da prática esportiva, a meditação influencia diretamente o nosso corpo? É isso, e você está totalmente certo. Essas práticas alternativas ficaram numa segunda instância uns anos atrás e agora, com uma série de estudos clínicos mostrando benefício, elas estão sendo hoje em dia muito recomendadas. Antigamente o cardiologista falava, vai correr, fazer caminhada, correr e fazer caminhada. Hoje a gente fala, corre, faz caminhada e depois, que tal uma prática contemplativa, introspectiva? Isso parece ajudar bastante. Bacana, vamos para a nossa última pergunta, que vem lá da onde? Vem de Campinas, aqui também interior de São Paulo. A Natália, essa é uma pergunta que muita gente usa de desculpa para talvez beber mais da conta. Mas o vinho tem benefícios aí para o coração? O vinho, de fato, ele tem algumas substâncias que têm um caráter protetor aí do sistema cardiovascular. Mas vale ressaltar que a bebida alcoólica, seja ela qual for, também tem os seus malefícios. Então, a relação de custo-benefício ela é próxima. Então, o vinho é permitido desde que seja, assim, bem pouquinho. Tudo na vida, moderadamente, faz bem, né, doutora? Exatamente. Doutora, obrigado pela simpática entrevista para explicar detalhes que assustam, né? O infarto é uma doença que assusta muitas pessoas. Mais uma vez, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço.